para a Bíblia. Qual é o livro que eu lhe falei? Êxodo. E o capítulo é o 12. E o versículo será o 37 em diante. Na leitura de hoje, eu vou te ambientar para a gente aproveitar muito esse encontro de hoje. Nós falaremos um tanto a respeito da saída do povo do Egito. A Bíblia diz que eles estavam no Egito por uma razão. O livro sagrado diz desde a época lá de José, de que o povo, por conta da fome, você deve lembrar dos 7 anos de fartura e dos 7 anos de escassez, não é verdade? E então, nesse período em que houve fome, só havia comida no Egito. E por que havia comida no Egito? Havia comida lá por causa da gestão de José, o José do Egito. Ele administrou bem o tempo de vacas gordas e conseguiu guardar comida para o tempo de vacas magras. Isso aí já é uma lição fenomenal, mas não é a de hoje. Administração. Que Deus nos dê sabedoria, irmão. Aproveitar que o ano ainda vai se iniciar, aproveitar que vamos pegar em aspas como que um caderno em branco, vamos aproveitar para poder escrever uma nova história, inclusive de planejamento financeiro. Mas não é a mensagem de hoje. Então perceba que o povo começou a ir ao Egito em busca de comida. No começo, enquanto tinham dinheiro, compravam a comida. Mas daqui a pouco o dinheiro foi acabando, e eles começaram então a oferecer a mão de obra por comida. Depois a coisa se agravou mais, e eles então se tornaram escravos no Egito. E isso, irmão, aconteceu por vários anos. Se você for observar agora o verso 37, que eu te pedi para abrir, Êxodo 12, diz assim: partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, coisa de, leia comigo, 600.000 de pé, somente de varões, sem contar os meninos. Então perceba, irmão, que não eram meia dúzia, não era duas dúzias, não eram 100 pessoas, não. Quantas pessoas a Bíblia está falando? 600.000 homens, fora meninos. E a contagem, não é sendo preconceituoso, não costumava contar mulheres. Então perceba você que era muita gente, irmãos. Então esse grupo, o faraó usava como mão de obra escrava. Capturou esse grupo todo e fez deles escravos. Até que o Senhor levantou um homem chamado Moisés, e Moisés procurou por Faraó, dizendo que era para libertar o povo. Deus tinha mandado libertar o povo. Mas pense você, liberar 600.000 pessoas, fora crianças e mulheres, não seria um bom negócio para ele. É uma mão de obra, não vou nem dizer barata, era uma mão de obra escrava. O faraó se endureceu, como nós conhecemos a história, e não queria deixar liberar de forma alguma. Foi quando conhecemos o texto, que o Senhor enviou quantas pragas, irmãos? 10 pragas sobre o Egito. A 10ª praga foi o estopim. Diz a Bíblia que foi a morte de todo primogênito. Que situação séria. E nessa altura o faraó, por raiva, ele permitiu que vá, todos vocês sigam, não quero saber de vocês aqui. E o povo de Deus seguiu. A caminhada deles, saindo do Egito, indo para a direção que o Senhor lhes apontaria, foi pelo deserto. A caminhada deles, saindo do Egito, apontava para o deserto. Ao longo da leitura, eu tenho um apreço de que você leia a Bíblia, estude a Bíblia, não apenas conhecendo a parte histórica, que é legal você conhecer a parte histórica, mas você tem de ser um pouquinho mais curioso e procurar compreender o que isso tem a ver comigo. Que lição que isso traz para mim? Qual é a lição que eu recebo? Pois eu te ajudo. Qual que é a lição? A lição é, eles passaram pelo deserto.
eles realmente tiveram momentos difíceis, mas eu lhe provo, pela leitura bíblica, de que ao longo de todo o processo, o Senhor estava com eles. Amém, gente? Ao longo de todo o processo chamado deserto, o Senhor estava com eles. E não foi 1 ano, 2, 3, 10, 20, 30. Se você for agora ao versículo 40, você verá uma informação também importante. Está dito ali, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito, você pode ler comigo, foi, o que é que diz? De 430 anos. 430 anos nessa situação de escravidão. Pense você, irmãos, é certo que naquela época vivia-se mais, né? É certo que naquela época, meu Deus, eles já teve caso de pessoa viver 900 anos, como foi o caso de Noé. Mas mesmo assim, depois, por algum mistério da vida, foi diminuindo a questão do quanto se vivia. De acordo com a Bíblia em Salmos, de que agora até 70 a pessoa já está, né, numa boa caminhada. Mas voltando aqui à mensagem, se a Bíblia está falando 430 anos, sem dúvida acredito eu que ali nasceram filhos. Sem dúvida acredito eu que ali nasceram netos. Então imagine você que foi um grupo que viveu, cresceu, desenvolveu com a mentalidade escrava. Com a mentalidade escrava. E se você for observar mais um tanto na Bíblia, você verá que ao longo da caminhada pelo deserto, hora ou outra eles paravam, reclamavam, murmuravam e tinham saudade do Egito. O desejo deles, irmãos, acredite, pasmem, era voltar para o Egito. Voltar para o Egito. Mas não foi por falta de assistência da parte de Deus. Se você observar também Êxodo 13, no verso 21, você verá coisa maravilhosa da parte de Deus. Eu sigo citando referência, se pode, pegue nota, para não perder nada. Êxodo 13, verso 21, está dito: e o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem, leia comigo essa parte, de dia e de noite. Então, irmãos, vamos lá compreendendo, ao longo de todo esse processo, ao longo de toda essa jornada, caminhando pelo deserto, o Senhor mandou recado: eu estarei com vocês ao longo de tudo isso aí. E vocês vão caminhar de dia e de noite. Não vai faltar a minha mão, não vai faltar a minha proteção, não vai faltar a minha bênção, mesmo nas noites mais escuras. Eita glória! Eu já quero que você vá recebendo isso para si. Como eu falei, não quero que você resuma o culto de hoje como uma aula de história bíblica, não seria um pregador feliz se você ficasse só no campo da história. É isso aqui que precisamos crer. Trazendo agora para os nossos dias, que ano foi esse, irmãos? Que ano foi esse? No linguajar crentez, nós diríamos deserto. Deserto é quando estamos passando por uma fase difícil. É o linguajar crentez. Deserto. Agora, uma confiança que temos, e eu acredito que todos vocês têm, todos nós possuímos, é de que ao longo do deserto, ao longo da caminhada, por mais escura que seja, por mais difícil que seja, o Senhor se manteve conosco de dia e de noite. Amém, gente? Posso ouvir o seu glória a Deus? Se você prosseguir vendo o verso 22, você observa o seguinte: nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. A Bíblia está dizendo nunca. Repete isso:
nunca. Mais uma vez, nunca. Então eu pego esse texto emprestado hoje para tratar, fortalecer tua alma e o teu coração. Em todo o tempo, pastor, o povo seguiu animado, seguiu forte. Não. Se você for um estudioso da Bíblia, você sabe que teve tempo em que eles murmuravam. Teve tempo que eles sentiram saudade do Egito. Eles chegaram a desejar voltar para o Egito. Mas o Moisés, que era o líder do povo, constantemente reanimava-os. Dava uma palavra de fé e de esperança para que eles se reanimassem. Palavra como essa de Êxodo 14, verso 13. Está dito: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Verso 14. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Você pode ler o 14 comigo? O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então perceba você que a lição bíblica qual é? Passar pelo deserto foi algo que o povo de Deus passou. Gostaríamos de passar? Claro que não. Gostaríamos talvez de ter passado por tudo o que porventura chegamos ou tivemos de passar? Claro que não. Se tivesse alternativa, quero. Alternativa A, quero. Alternativa B, não quero. Claro que todos diriam, não, quero um caminho livre, quero uma caminhada tranquila. Mas eis aqui, meus caros, a nossa lição de hoje. Mesmo que nós venhamos passar pelo deserto, essa confiança de que há um Deus nos céus nos ajudando de dia e de noite faz toda a diferença. E se essa sua confiança não está em dia, pois eu mando benção agora. Deus te abençoe, irmão. Deus te abençoe mesmo nas noites mais escuras, mesmo nos dias mais sombrios, aqueles dias que talvez você mesmo está meio jururu, meio desanimado, meio pensando a vida, todo mundo luta contra mim, eu sou injustiçado, sabe aqueles dias que não está bem legal? Pois nesses dias, nessas noites, o Senhor também se demonstra fiel. Amém? Ainda prossigo, de que quando eles saíram do Egito, eles viveram alguns milagres, irmãos. Se você for observar Êxodo 14, 19 em diante, você verá que eles viram a abertura do Mar Vermelho. Se você avançar outro tanto na Bíblia, Êxodo 16, verso 15, você verá que eles foram sustentados pelo maná. Deus fez comida, fez pão cair do céu para sustentá-los. Mais uma vez te afirma a nossa lição. Passar pelo deserto, talvez nós não escolheríamos passar, mas o texto bíblico está dizendo que mesmo no deserto, o Senhor sustentou seu povo. Eles não foram desamparados nem de dia nem de noite. Guarda isso, irmãos. Perceba, como ministro do Evangelho, estou lhe trazendo a última mensagem do ano de 2020, e essa mensagem, eu não tenho dúvida que vem de Deus para nós. Mesmo que você esteja passando por um momento delicado, continue acreditando que há um Deus nos céus cuidando de você. Lição direta seria essa. Mas eu ainda avanço um pouquinho mais. Ainda diz a Bíblia, de que, mais adiante, o Senhor, em Êxodo 16, verso 3, deixou registrado que o povo, hora ou outra, se desanimava. Então eram muito inconstantes. Uma hora se animavam dizendo, agora vai! Daqui a pouco desanimavam pedindo a morte. Daqui a pouco sentiam saudade do Egito. Como eu lhe mostro em Êxodo 16, verso 3, diz: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Se você for a Números 11, verso 5, você verá um entendimento semelhante. O povo dizia, lembramo-nos dos peixes que haviam no Egito,
conforto. Lembramos dos pepinos, dos melões, das verduras, das cebolas e dos alhos. O verso 6 diz: mas agora só temos o maná. De leitura, basicamente é essa. Fecha a Bíblia e olha adiante. Irmãos do céu. Nessa segunda parte e final da mensagem, a Bíblia Sagrada está dizendo que mesmo com essa providência toda da parte do Senhor, mesmo com a mão do Senhor sendo sobre a vida deles, em todos esses solavancos da vida, muitos deles ainda murmuravam. Então, lição número 1, recomendo você não levar para 2021. Falta pouco, hein? Não coloca na tua mala murmuração. Já falei uma vez, murmurar é igual reclamar, é sinônimo. E já falei que reclamar é o mesmo que clamar de ré. Quando você reclama, você está clamando para trás. É como se você dissesse: Senhor, minha vida está muito tranquila, manda problemas. Eu estou muito felizinho, Senhor, atrapalha meus caminhos. Reclamar é clamar de ré. Não coloque isso na sua bagagem para 2021. Lição número 2, para completar o raciocínio, é de que eles estavam no Egito e estavam acomodados. Vejamos como está a sua memória. Quanto tempo que eles estavam no Egito? 430 anos. Então eles já estavam aceitando aquela situação. Já estavam admitindo: a gente já mora aqui há tanto tempo. Já sou quase egípcio. Já até esqueci as tradições judaicas. Aqui nasci, aqui cresci, aqui tive filhos, aqui casei. Já estavam simplesmente acomodados. Tanto que o Moisés teve trabalho para tirá-los de lá. Você percebe que eles saíram, mas a mente deles ainda estava lá, estava com saudade de lá. Lição número 2, para completar o raciocínio. Sabe que tem momentos que Deus faz isso aqui com a gente? Olha só, olha só. Você entendeu? Precisa fazer de novo? Hein? Você entendeu? Tem momentos que Deus faz isso com a gente. Eu te conto por quê. Porque Ele quer nos tirar da zona de conforto. Você entendeu a lição? Ele quer nos tirar da zona de conforto. Então hoje, se você gravar essas duas lições, eu me considero um pregador satisfeito. Lição número 1, não coloque na mala para 2021 reclamar. Murmurar. Não coloque isso na sua bagagem. E pelo Espírito de Deus, quando abrir sua língua, sua boca para a primeira reclamação, você vai lembrar da minha imagem ali do lado. Está falando: Jesus, o pastor está me vendo. Não leve isso na sua bagagem. Por qual seja o motivo. Tá sol, tá chuva, tá nevando. Não é o nosso caso, né? E tal. Não vai levar para a sua bagagem murmuração. E lição número 2, esses solavancos da vida, irmão, esses desertos da vida, às vezes são isso aqui mesmo. É um saculejo para tirar da zona de conforto. Você entende ou não? Vamos ser mais diretos. Irmãos, esse ano, apesar de todo o solavanco, teve gente que descobriu uma profissão. É ou não é? Eu conheço pessoas que começaram, na ideia de completar a renda, fazer os famosos bicos. Outro dia me contava: pastor, pois o bico está me rendendo mais do que o fixo. Você diga amém, Jesus. Então perceba, guarda essa lição, perceba que esses solavancos é para nos tirar da zona de conforto. 2 lições de Deus para nós. E você que compreende, levante a mão e diga: palavra de Deus para nós. E aplauda Jesus bem forte, irmão. Saindo da zona de conforto.